E aí galera, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar agora um pouquinho com a relação de gêneros textuais. Eu sou o professor Thiago e vamos lá com a aula de língua portuguesa. Na aula de agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o texto não verbal, tá? A gente vai utilizar como exemplo as fotoreportagens, né? A relação de trabalhar com imagem em texto da mesma forma. Vamos utilizar aqui a relação do nosso material digital, o nosso livro digital. Então eu peço que vocês já abram lá na página 56, tá? Onde a gente tem uma perguntinha ali, né? A relação de que será que efetivamente uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Será? O que você acha? Então, se a gente pensar nesse ditado, imagine o que a imagem traz para nós, né? Nós vivemos hoje num mundo tão tecnológico, onde a imagem está em tudo, né? A gente acorda logo cedo e estamos lá, utilizando as nossas redes sociais, recebendo imagens, e muitas vezes não vem textos, a gente gera uma informação ali. Então, o texto não verbal é esse texto que não trabalha com palavras, tá? Ele só trabalha com a relação de imagens. Nós temos linguagens não verbais por aí espalhadas, né? Os sinais de trânsito, a relação da dança, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha nessa relação do texto não verbal. No caso da fotoreportagem, a gente vai enxergar que a imagem está ali como uma base muito forte de informação. Porém, a gente utiliza um pouquinho de texto para fazer esse trabalho. Então aqui a gente começa a fotoreportagem mostrando uma imagem de uma mulher. E quem é essa mulher que ali está, né? Difícil de a gente reconhecer simplesmente a imagem se a gente tiver um pouquinho de conhecimento histórico. Ali a gente tem Marie Curie, uma das cientistas mais importantes da história da humanidade, né? Ela nasce lá no final do século XIX, tem toda a sua influência no início do século XX, e ela traz uma frase, né? Na vida não há nada a temer, apenas compreender. É hora de compreender mais e temer menos. Olha aí, ó, umas relações de fundamentalismo aí, em relação à vida humana, né? Ainda mais, ó, hoje, nos tempos em que vivemos, essa relação de compreender as coisas é muito interessante. Aqui a gente tem uma frase que traz muito impacto para essa imagem, né? Porque mesmo que a gente desconheça quem era aquela pessoa, a frase que ela traz é impactante demais. Se a gente perceber que essa mulher, ela conseguiu 2 prêmios Nobel, isso é uma coisa que é extremamente relevante, porque não são muitas pessoas que conseguem isso no percorrer da sua vida. Tá? Outra imagem que a gente tem aqui muito interessante, vamos ali, não abriu aqui para mim, um probleminha no sistema, mas a apostila de vocês ali é tranquilo, vocês vão ver a imagem de Martin Luther King, ok? Talvez um dos grandes nomes aí durante o século XX, buscando toda uma idealização por liberdade de expressão, liberdade de tanto do ir e vir nos Estados Unidos, né? Você lembra aí de cabeça qual a célebre frase do nosso grande Martin Luther King? Hein? Alguém, por acaso, alguém sabe? Eu acho que vocês sabem, sim, né? Ele diz lá que ele teve um sonho, né? Eu tenho um sonho, I have a dream, pensem nisso, olha que coisa bacana. Ele solta uma frase dessa que modifica a relação da sociedade, né? Esse sonho de uma sociedade livre, uma sociedade atuante. Isso daí ele solta essa frase lá em 1963, gente, tá? Lá na frente, lá do Memorial Lincoln, né, em Washington, na capital dos Estados Unidos. Isso daí faz que uma massificação de movimentos pró-libertação, principalmente essa libertação a relação da liberdade de expressão. Então imagine só, uma imagem dessa, quanta coisa ela traz, né? Quanta informação. Vejam que o texto não literário, o texto não verbal, ele consegue trazer essa imagem do Martin Luther King, ela é muito intensa, porque ela tem uma força só na presença dela. Assim, quando você lembra, Martin Luther King, coisa simples, é um cara que está na nossa história, não só na história americana, né? Ele está na história mundial. A gente tem que pensar que um discurso extremamente poético de 17 minutos teve uma importância social tremenda. Tanto é que até hoje ele é reverberado aí pelas pessoas, mundo afora, em relação às condições que a humanidade vive, né? Pensem nisso, gente. Fotoreportagem é uma coisa muito intensa. Você vê alguma coisa de fotoreportagem na sua vida? Imagine eu que sim.
Imagine eu aí, quando você utiliza as redes sociais mais intensas, aí, o Facebook, o Instagram, você volta e meia se depara com uma imagem e abre lá aquele textinho lá, ler mais, e você vê uma informação sobre uma pessoa, ou às vezes um acontecimento histórico, né? Ou uma representação esportiva, e você olha aquela imagem, né, e já vem à sua cabeça. Então, vamos lá aí, vamos tentar pensar numa imagem interessante. Se você pegar os livros de história, você pode pegar lá o Muro de Berlim. Um muro lá, se você não entender quase nada de alemão, das coisas que estão escritas, mas se você ler uma legenda do Muro de Berlim, logo vem à sua cabeça. O que foi o Muro de Berlim para uma Alemanha, né? A divisão, a separação de uma terra em duas partes, e que no final da década de 80 foi colocada ao chão. Olha a importância disso, unificou um país. Então é uma imagem forte. Ou quando vamos pensar aí numa relação esportiva, você vê uma imagem do Neymar. Se você vê essa imagem do Neymar, às vezes você nem reconhece ele por tanta troca de corte de cabelo que ele faz. Mas você já faz uma comparação rapidinha com o que ele é, né? O astro do futebol, a importância que ele tem dentro desse mundo midiático que nós temos, né? Então, a fotoreportagem está relacionada a isso, a você informar através tanto de uma imagem quanto através de um texto, gente. Vamos olhar mais um. E aí? Tá pensando, você está na casa da tua avó aqui, todo mundo sentado, reunido, olhando a televisão, assistindo, sei lá, um vídeo por stream aí? Não, né? É um pouquinho mais antigo, a tela nem é muito ali de LCD, não é um LED, não é 4K, é preto e branco a imagem, família reunida, tomando um cafezinho. Por quê? O que será que tem de mais uma imagem dessa? O que traz atrás dessa imagem? Será que a informação vinda ali daquela tela é algo importante? Não sei, veremos. Observou? Viu? Gente, presta bem atenção, aquilo ali é a transmissão da chegada do homem à Lua. Olha que coisa mais importante, gente. Você tem uma transmissão ao vivo de algo que aconteceu fora do nosso planeta. É uma coisa assim, sem igual, é extremamente histórico. E lá o cara chega lá, um tal de Neil Armstrong, pensa. Ó, cara, você nunca ouviu falar o nome louco desse Neil Armstrong. E o cara fala que um pequeno passo que ele deu ali na Lua seria um grande passo para a humanidade. Que humanidade é essa? Somos nós. Hoje temos estudos em relação ao solo lunar, envio de novas de tecnologias através de satélites que vão até Marte para saber se lá tem vida, se não tem, se tem como a gente ir para lá daqui a um tempo, vai que tipo os Jetsons lá, aquele desenho, o pessoal voando lá, vão atravessar e vão para outro planeta. Então aqui a gente tem uma relação já de uma imagem que traz muita informação. Por quê? Porque a gente está remetendo novamente lá na década de 60, gente. Foi a corrida espacial, né? Estados Unidos, a Rússia, né? Ainda como União Soviética. E vamos mandar um monte de foguete lá para o espaço. E mandaram foguetes tripulados, as pessoas chegaram, pisaram em solo lunar, e a galera aqui, de boa, assistindo o que estava acontecendo lá. Vejam como isso é de extremo impacto para a sociedade. Então, a fotoreportagem, ela traz essa base para nós, de conseguirmos impactar de forma incrível a sociedade. E o mais legal, quando você olha para a imagem, isso aqui vai ficar gravado em você. Às vezes as palavras que eu estou dizendo aqui sumirão da sua cabeça daqui a 10, 20, 30 minutos. Ou pode segurar por um mês. Mas a imagem que você viu, um dia lá um professor falou para mim, eu vi essa imagem, não lembro, acho que foi um professor, mas era um negócio lá que falava sobre a Lua, o homem chegando à Lua. Ou essa imagem que pulou aqui do Martin Luther King, você vai dar uma olhadinha ali e vai ver que estava o cara lá falando sobre as questões de liberdade. Ou você vê a Marie Curie ali e, meu Deus, uma mulher lá no início do século passado com tanta importância, né? Hoje nós falamos tanto e tanto e tanto,
do feminismo, da luta por igualdade das mulheres, e essa mulher lá atrás já estava lutando por isso. A frase dela ali, que eu vou repetir para vocês, na vida não há nada a temer, apenas compreender, é hora de compreender mais e temer menos, já falava desses aspectos feministas da época lá. A mulher já estava lutando pelos seus ideais, essa relação de a gente conseguir ter uma igualdade de direitos, né? De direitos e deveres, porque eu nunca vi nenhuma mulher também falando que ela não quer os mesmos deveres. Tá? Então ela já lutava por isso aqui também, isso é uma coisa muito interessante. Então você fica com o impacto dessas imagens por mais e mais tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Então, se a gente olhar ali, ó, dá uma olhadinha ali em tempo, reparem nas marcas de supressão e na numeração da fotoreportagem que consta no jornal El País. Tá? A legenda abaixo da fotografia mostra uma numeração antes das frases ditas. Então aqui embaixo, aqui, ele está pedindo para a gente dar uma olhadinha. Vamos achar. Cadê essa numeração, professor? Eu acho que eu me perdi contra ela, mas tudo bem. A gente traz essa relação ali dessas menções ali, simples e puramente para organizar. Por quê? Porque aqui é um livro de fotoreportagem que uma agência de publicidade, a Getty, lançou com várias imagens de momentos históricos e criou legendas para isso, né? Daí lá, eu tenho um sonho, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. A marca de supressão sinaliza que ficam ausentes 23 fotografias, frases e textos. Então a gente tem uma amostra de que existem ainda outros relatos. Então a gente conseguiria dar uma olhadinha em muito mais fotoreportagem por aí. É uma coisa bem interessante. Em relação também ao uso de fotoreportagem, há algum tempo aí, vamos colocar uns 30 anos aí, era muito comum dentro da literatura no geral a gente ter as relações de fotonovelas. Tá? Então você é acostumado aí a assistir alguma novela ou algum seriado, nós partimos lá numa relação de fotos com balãozinhos, tipo os gibis aí, as histórias em quadrinhos que contavam essas histórias. Então, nós tínhamos imagens de pessoas sendo fotografadas para ali. Olha lá, a fotoreportagem então está ligado a um gênero jornalístico, né? Visto que nós trabalhamos com reportagem, tem informação ali, na qual a informação é centrada nas imagens e no texto. Ela pode narrar ou relatar fatos históricos, fazendo uso dessas fotografias. Vejam que coisa bem interessante. O jornalismo não parte só de notícias ali, ao vivo, na hora. A gente tem um negócio chamado de reportagem. Provavelmente você lembra lá qual é a diferença de notícia para reportagem, né? Se não lembra, vai lá uma síntese bem rapidinha. A reportagem é um texto mais complexo, onde a gente tem uma pesquisa aprofundada, né? Temos tempo de encontrar pessoas que têm conhecimento sobre o assunto e explica aquilo ali. Já a notícia é aquela instantaneidade. Aconteceu, eu noticio. Por isso que muitas vezes existem falhas dentro de notícias, porque elas têm que aparecer para que as pessoas sejam informadas. Notícia está muito relacionada ao quê, então, né? A relação de novidade. Podemos considerar que o jornalista poderia ser um tipo de narrador que conta uma história cotidiana, muito parecido com o articulista lá, né, que a gente conheceu já um tempo atrás, aí, trabalhando com os artigos de opinião, mas também a gente pode pensar no cronista, o cara que escreve as crônicas, que tem que estar relacionada com o cotidiano. As imagens podem ter sido tiradas por diferentes fotógrafos, mas a fotoreportagem apresenta uma unidade textual. O que seria uma unidade textual? Ela tem que estar com uma qualidade muito precisa, ela tem que ter um padrão a ser escrito. Não precisa ser fotografado pela mesma pessoa. Seria impossível cronologicamente, nesses exemplos que nós utilizamos, o mesmo fotógrafo, né, tirar Marie Curie e depois fotografar o Martin Luther King, visto que da morte de da Marie Curie até a foto de Luther King são quase 30 anos de diferença, né? Então seria meio improvável, não impossível, tá? E também temos a relação geográfica, né? Ela era uma polonesa, a gente está falando entre um país que está lá na Europa e outro país que está no canto da América, gente. Então, lembrando vocês aí, a parte de reportagem está muito bem relacionada à relação de foto-reportagem. Pensem comigo aqui, o que a gente está vendo é a relação do quê? De um texto não verbal.
Um texto que não traz palavras à sua essência. As informações são passadas através de outros conceitos, né? Como eu falei para vocês, a imagem traz muito essa relação de conceito. Por quê? Porque você consegue estar dentro de um aporte informativo, tá? Outro aspecto que a gente vai ter na fotoreportagem é que, nesses casos aqui principalmente, é aportar numa frase alguma coisa que impacte o leitor. Mas não é só isso, a gente precisa de um texto que tenha uma estrutura também. Ali nós tínhamos passagens, essas frases, mas eu posso criar textos mais alongados que determinam, que contem aquela história, né? Que contem uma história de uma certa pessoa, num determinado momento ali. Outra coisa que nós temos que ter ali é a relação de linearidade, né? Manter um padrão. Vamos usar ali uma linguagem mais formal, muitas vezes, bem tranquila, sem utilização muito de coloquialidade. Opa, quase não saiu. Coloquialidade, por quê? Porque ficar colocando muito as frases do nosso dia a dia complicam a relação de entendimento futuro. Pode ser que uma palavra que hoje está aí atual, daqui a 2, 3, 4 anos, estejam fora de uso e as pessoas não entendam. Tá? Formato dele, vamos sempre pensar num texto informativo, não muito uma relação argumentativa. Não estamos ali para defender nenhuma ideia, beleza? Outra relação, os textos não verbais, eles podem gerar textos mistos, né? Então nós somos muito acostumados com alguns textos mistos. Ó, observe lá os memes, os tão falados memes aí da internet. Muitos deles são o quê? Imagens com textos em cima. Então nós temos um texto não verbal juntamente com um texto verbal para gerar uma informação. Então os memes trabalham em cima deste padrão, entendeu? Então essa é a questão. Olhando rapidinho, só para finalizar, e começando a finalizar essas questões do texto aqui, vejam que após aqui nós temos uma informação. Essa informação está atrelada, essa é a nossa informação de fotoreportagem. Está falando sobre o tripulante, que como eu comentei com vocês, Neil Armstrong teve a honra em julho de 69 de ser o primeiro ser humano a colocar os pés na Lua. Essa relação de ele ser o primeiro ser humano é que trouxe tanta importância para ele. Foi o apogeu da aventura espacial, um marco para toda uma geração. 1 bilhão, gente, 1 bilhão de espectadores. Tá? Vamos colocar aí que é uma quantidade significativa, né, de pessoas assistindo essa aventura espacial pela televisão. O pouso teve impacto em todos os âmbitos, incluindo na cultura, né? Os anos 70 se esbaldaram com canções e filmes sobre a Lua, na imagem uma família lá em Paris. Olha só que legal. Não é nem uma família norte-americana que está ali vendo aquele feito. É uma família parisiense. O cara está no outro lado do Oceano Atlântico, em relação aos Estados Unidos, e está vivenciando as questões aqui dessa chegada do homem à Lua. Tá? Então a gente consegue entender e vivenciar elementos históricos, fatos históricos, através de conceitos contados. Tá? Outra coisa aqui que eu acabei ainda não informando é que nós temos um escritor desse tipo de texto, né? Na verdade, ele compilou as informações. Está aqui o nome dele aqui, ó. Escrita por Miguel Ángel Bargueño. O que esse cara fez? Ele compilou tais informações, trouxe a criação dos textos e aplicou sobre a imagem, fazendo assim que o texto se desenvolvesse. Esse conteúdo também foi publicado, você vê aqui, lá na nota de rodapé, lá no jornal El País, beleza? Com a sua finalidade exposta para isso. Gente, alguma dúvida em relação a isso? Você rever esse videozinho aí, é um vídeo que vai estar disponível para vocês. Eu vou pedir que vocês, posteriormente, ao final desse vídeo, vocês vão executar alguns exercícios que estão lá na página 60 do livro de vocês. Beleza? Então, página 60, numa próxima aula a gente vai corrigir esses exercícios e vocês façam lá que vai ser bem bacana para vocês. Beleza? Então, eu sou o professor Thiago, eu dei aí uma aulinha para vocês em relação a texto não verbal com fotoreportagem e até uma próxima aula.